Boa tarde, sejam todos e todas muito bem-vindas ao Orientando Famílias. Aqui nós vamos discutir com vocês como ter mais segurança para melhorar as relações entre pais e filhos e, finalmente, viver da psicologia, viver da profissão que a gente escolheu. Eu sou a Fabrícia Barros, tecnicamente aqui eu compartilho esse espaço com a Fabiana Brando. Nós somos psicólogas especialistas em orientação parental e estamos aqui, né, com a Semana de Orientação Parental oficialmente aberta. A aula 1 já está no ar e a gente está amando a participação de vocês no Facebook. Hoje eu aproveitei um tempinho na minha manhã, aproveitei minha hora de almoço e fui lá tentando responder as mensagens na comunidade do Facebook, de quem está inscrito na orientação parental. Tá muito bacana as reflexões. Tô vendo que é um grupo muito interessante e muito interessado. Então quero muito agradecer, a gente está realmente gostando muito disso. Se vocês ainda não assistiram, tá, a aula 1, ela foi liberada hoje, 8 horas da manhã. Corram lá no e-mail ou no grupo de WhatsApp, onde a gente disponibilizou o link para os inscritos, já bem cedinho aí nas primeiras horas, tá? A gente já tá com uma comunidade aí. Eu acho que, bom, de manhã a Ju passou um número aí de mais ou menos 600 pessoas lá na comunidade do Facebook, mas eu imagino que esse número passou o dia inteiro entrando gente, então eu acho que esse número já aumentou bastante. Ou seja, além de ser um espaço rico, né, onde a gente vai, nós, né, Fabiana e eu, vamos também interagindo com vocês e colocando mais conteúdo, tirando as dúvidas. É um espaço também de troca entre vocês, né? E vocês podem se conhecer e aí fazer um network nessa semana de estudo, se apoiarem, se ajudarem e se incentivarem, né? Porque sim, temos tarefas, temos exercícios. Quem tá no grupo do WhatsApp, eu acho que já recebeu em primeira mão os exercícios. A gente sugere o que a gente quer que vocês façam, tá? E pra quem não se inscreveu, pra quem entrou aqui agora, ainda não se inscreveu na Semana de Orientação Parental, como eu tava dizendo, ela começou hoje, tá? Vocês podem clicar no link da nossa bio, tô com uma cola aqui, gente, que é muita informação. Ou acessar o www.orientandofamilias.com.br/semanadop, tá? www.orientandofamilias.com.br/semanadop. Peraí, gente, que já tem pergunta. Essa live de hoje, sim, vai ser disponibilizada depois no YouTube, tá? Porque como é uma live, a gente não conseguiu hoje fazer essa transmissão simultânea e depois ela vai ser disponibilizada lá. Então fiquem atentos aí pra principalmente quem tá nos grupos de WhatsApp, vocês acabam recebendo, a gente sugere, né, quem realmente está interessado, quem está afim de se engajar com a gente aqui na Semana de OP, que se inscrevam nos grupos de WhatsApp, porque vocês recebem as informações mais rapidamente, não corre o risco de ir pro spam, pra caixa, sei lá, de promoções, de lixo eletrônico do e-mail de vocês, tá? Quem for se inscrever, só lembra, quem não tiver inscrito ainda, só lembra de checar nessas abas todas que eu falei, social, promoção, spam, o e-mail de confirmação da gente, porque se vocês não confirmarem, infelizmente vocês não estarão inscritos e não vão receber tudo isso que eu tô falando, tá? Bom, e os nossos encontros diários aqui continuam. A gente já começou aí, né, desde a semana retrasada, fazendo encontros diários às 15 horas. Essa semana a gente vai continuar. E nós vamos trazer algumas alunas, né, ex-alunas e alunas da segunda turma, para conversar com vocês, para falar um pouquinho para vocês do que se trata, né, de como que elas conheceram esse universo e como que esse universo como é que contato, né, com o nosso conteúdo e o trabalho de orientação parental que elas vêm desempenhando tem transformado a realidade delas, a carreira delas. Então, pra gente é importante que vocês ouçam delas, né? Elas dando o depoimento a respeito de como tá sendo como tá sendo para elas esse processo de adquirir embasamento técnico, né, de se aprofundar nessa temática e, consequentemente, se sentirem mais seguras para atuar nesse campo, tá? Bom, antes da gente começar, então, a gente já somos 82 ao vivo, tô super feliz.
Cliquem aí no aviãozinho, chamem os amigos, chamem quem possa se interessar, quem pode ter esquecido dessa live, porque ela vai ser bastante rica, tá? Hoje nós vamos conhecer a Cláudia, que é uma aluna nossa da segunda turma. Ela é especialista ela é terapeuta cognitiva comportamental e em breve, né, mais uma orientadora parental aí certificada pelo nosso método. Tô chamando a Cláudia agora. Ela tá entrando já fiz o convite. Sejam todos muito bem, pessoal que tá entrando agora. Sejam todas muito, muito, muito bem-vindas. Cláudia, estou vendo apenas uma cadeira. É uma cadeira? Não sei. Cadê a Cláudia, meu pão? Não, Cleide, a gente não vai emitir certificado porque a gente já passou, a gente já está em torno de 5 mil inscritos nessa semana de OP. Então, para a gente seria um trabalho inviável, tá? Porque realmente somos só a Fabiana, eu e Ju. Fazendo aí. Ah, não, tem os meninos, tem o Felipe e o Pedro. Olha eu aí, né? Tem o Felipe e o Pedro. Mas que eles trabalham na edição dos vídeos, enfim, eles não tem como eles emitirem certificado. Então, Neuza, né? A gente vai... Ju, me tira essa dúvida se vai ficar gravada essa aqui ou não, ou se a gente vai disponibilizar o link da reprise só para quem está na semana de OP mesmo. Oi, Cláudia. Chegou, gente. Cláudia chegou. Muito boa tarde, querida. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Tudo Prazer bem. de estar aqui conversando com a gente. A Cláudia, como eu vinha falando, ela é aluna agora da segunda turma, muito participativa, muito atuante, está lá sempre nas aulas ao vivo com a gente. Ó, a Ju me confirmou aqui que vai ficar gravada a live, tá? Então, quem realmente não puder participar aqui desse momento ao vivo com a gente, vai poder depois rever. Bom, Cláudia, eu já expliquei um pouquinho, né, sobre o motivo de você estar aqui hoje, enfim. É um bate-papo mesmo, né? Para que a gente. Você também trazendo a partir do seu ponto de vista, da sua experiência, como que tem sido, né? Esse trabalho, desenvolver um trabalho nessa área, enfim. E aí eu queria então que você, parar de falar, que eu falo muito, que você se apresentasse um pouquinho para gente. Bom, eu sou psicóloga, então minha abordagem é a cognitivo-comportamental. Estava um pouco perdida, assim, no meu nicho, né? E foi por acaso que eu vi a postagem de vocês da orientação parental no Facebook. O que me chamou a atenção, assim, foi muito por acaso mesmo, porque o que me chamou a atenção foi a imagem. E a partir da imagem que eu fui olhar o que era, o que era aquela postagem. E me interessei já por ser orientação parental. E quando eu vi que era voltada para psicólogos, aí foi de cara. Eu pensei, mano, tenho que fazer, né, essa semana. E foi muito bom, assim, eu costumo dizer que eu descobri que era isso que eu queria, né? Porque eu estava numa fase assim que eu estava buscando algo diferenciado, assim, algo que fizesse sentido para mim, né? E que tivesse uma estrutura. Eu sentia falta dessa estrutura, sabe? Da sessão, assim. O que tu pode dar também, né, para o teu paciente, assim, dar uma resposta, dar uma ajuda, porque muitas vezes o que acontece nas terapias, assim, o paciente vem e aí tu fica investigando e conversando, e é muito pouco, tem muito pouca troca. E foi isso que eu percebi muito nesse método, né, da orientação parental de vocês. Que bacana, Cláudia. Então, antes você trabalhava, na verdade, você atendia outros públicos, mas não tinha um nicho tão definido, é Sim, isso? era psicoterapia de adulto, mas eu não tinha muita ansiedade, pânico, mas eu não tinha um nicho definido para esses atendimentos. E assim, como eu já tenho filhas, como eu fiz magistério, então assim era uma coisa que fez muito sentido para mim. E eu pensava um pouco nessa questão de atendimento infantil,
mas também não me sentia preparada para atender crianças, até por, no fundo, ter um pouco dessa ideia, tá, mas acho que tem muito a ver com os pais, mas nunca, sabe, deu aquele insight, assim, de orientação de pais, né? E assim, muita gente já tinha me dito, ah, acho que tem jeito com criança, acho que tu devia atender criança, mas era uma coisa assim que, apesar de gostar parecia que não fazia sentido, sabe, para mim pessoalmente. Eu E entendo que não perfeitamente. iria. Foi um pouco isso também, né, que me aconteceu, assim. Eu queria desenvolver um trabalho que, no final das contas, né, tivesse um efeito na vida das crianças, mas que ia para um Exato, outro caminho, né? Então, até eu descobri a orientação parental, eu também ficava nesse incômodo, assim, não, diz tudo bem, eu atendo criança, é bacana, eu gosto, mas eu sempre sentia falta de traduzir aquilo que eu via, né? E aquilo que eu percebia numa informação que esses pais pudessem usar no dia a dia, que aquela criança não fosse, digamos assim, beneficiada com o meu conhecimento apenas 1 hora por semana, sabe? O que eu queria era que eu não sabia que eu queria, era que os pais pudessem, que, assim, essa criança pudesse estar num ambiente onde esse conhecimento técnico tivesse de alguma forma acesso, né, para que esses pais pudessem ali no cotidiano, a partir do relacionamento com a criança, produzir, né, um campo de desenvolvimento saudável. Acho que é bem nessa linha também que eu me exatamente, assim, esse era o meu sentimento. E por isso que eu disse assim que eu encontrei algo que eu nem sabia que eu estava procurando, né? Nem sabia que existia e tal. E foi muito bom. Tanto que eu fiz, né, a semana, e aí eu fiquei, ai, mas eu tenho que fazer esse curso, sabe? Eu fiquei inquieta, assim. Meu Deus, será que eu faço? Será que eu não faço? Mas assim, pensar em não fazer me dava uma inquietação, não, eu não posso perder, eu preciso fazer, né? Eu me senti muito motivada a partir da, primeiro da postagem, depois pelos vídeos de vocês que eu vi e pela semana. Então a semana já foi muito boa, assim. Já E o que deu você acha que valeu a pena, né? Assim, que você olhou, que você fez assim, querer realmente dar esse voto de confiança para a gente, apostar no nosso trabalho. Porque eu acho que isso é importante para quem está começando a semana hoje também com a gente, né? Para ficar aí motivado até o final. Na verdade, assim, o que eu vi primeiro é que vocês tinham uma forma muito clara de colocar as coisas, né? E assim, a experiência de vocês como mãe também, que vem sempre, né, nas aulas, os exemplos que vocês dão, e que é o dia a dia, né? É o dia a dia, é essa coisa assim de como também nas aulas ao vivo, a gente compartilha também, né? Os outros colegas, enfim. E é algo real, sabe? É algo real, assim. Não é aquela coisa idealizada de que eu vou fazer lá, minha filha, meu amor, fica sentadinha no sofá e ela vai ficar. Não, não é assim. E eu passei por isso quando minhas filhas eram menores, né? Eu fazia terapia, enfim, aquela coisa, não tenho tempo para nada. E aí eu ouvia da psicóloga assim, mas deixa ela sentadinha no chão lendo um livrinho enquanto tu faz outra coisa, minha filha com 2 anos. Tipo, falta Não de vai ficar. conhecimento total. Não vai rolar, né? E aí essa coisa assim, bem da realidade do dia a dia, aliada ao conhecimento, né? A toda a parte teórica assim que vocês colocam, né? Do desenvolvimento infantil. E uma coisa assim, que faz sentido é o que vocês sempre falam, né? Que não é a perfeição, é o possível. E poder trabalhar em cima do possível dá um alívio para a gente também, né? Como psicóloga. E dá um alívio para os pais também, que eles não precisam ser perfeitos. Então, isso, assim, é algo que faz diferença. Nossa, perfeito, porque na verdade eu acho que esse é um dos nossos grandes, das nossas grandes bandeiras, assim, né? De aqui no Instagram, na nossa clínica, no curso, né? E eu acho que você trouxe o ponto-chave que é
isso só essa postura, né, empática com a experiência da parentalidade, sabendo que não há espaço para perfeição, né, que a gente nem quer isso, a gente nem está buscando isso, isso traz uma tranquilidade para nós que estamos trabalhando e para os pais. Isso não significa que a gente não vai ter indicadores claros, né, de resultado, de, né, um ponto. A gente quer sair de um ponto A para um ponto B, sim, mas esse ponto B não é a perfeição, esse ponto B não é a perda da essência daquela família. Esse ponto B não pode ser a qualquer custo, né? Desconsiderando a especificidade de cada família. Então, quando vocês entendem isso, para mim, para a gente assim, é uma alegria muito grande, porque é exatamente esse o ponto. É trazer, que vocês se sintam seguras para trabalhar com orientação parental e os pais, na relação terapêutica com vocês, se sintam em paz, se sintam leves, sabendo que ali eles vão ter um espaço de diálogo, um espaço de acolhimento, um espaço potente para transformação, mas que essa transformação ela vai vir no ritmo, né, na cadência possível para cada um. Né? Eu acho que isso foi algo que com muito orgulho e pouca modéstia, né? A Fabi e eu foi uma marca que a gente quis imprimir nesse trabalho. Acho que para quem está chegando aqui hoje, né? A Cláudia já está cansada de ouvir a gente falar isso, mas para quem está aqui, né, começando a semana de OP com a gente, o campo da orientação parental ele não é um campo de trabalho exclusivo dos psicólogos, né? A gente tem toda a base, né, teórica, a base, por exemplo, da disciplina positiva. Né? Tinha muita gente perguntando para a gente lá na comunidade do Facebook. A disciplina positiva ela é uma abordagem, ela é uma proposta de educação respeitosa baseada no trabalho de 2 psicólogos. Mas quem desenvolveu a disciplina positiva não é uma psicóloga e a ideia, todas as certificações que existem são abertas para pais, para profissionais de saúde de uma forma geral, não são exclusivas para o psicólogo. Então, o encaminhamento, né, o tom desse trabalho depois, ele vai ser muito diferente, porque não necessariamente a pessoa que está ali do outro lado na condição de educadora parental, que é a certificação, ela vai levar em consideração todos esses aspectos que nós, psicólogos, consideramos, do não julgamento, né, de criar um espaço realmente de ter uma postura empática, né, para os pais. Então, muitas vezes, o que vocês vão ver sobre a temática da orientação parental, que vocês vão ouvir, que vocês vão assistir, ler no Instagram, vem de pessoas que têm esse olhar mais julgador, né, do tipo, olha, seu filho, mais julgador e mais, às vezes não julgador, mas muito empobrecido, do tipo, se seu filho passa muito tempo na tela, é porque você não está gerenciando adequadamente o seu tempo para estar com ele. Isso é uma possibilidade dentre milhões. E a gente só vai saber qual é a real explicação quando a gente estiver ali, na frente dos pais, investigando, construindo as hipóteses diagnósticas, testando essas hipóteses diagnósticas, né? Levando para eles, e aí é muito bacana que eu acho que também, Cláudia, a sua identificação com esse campo tem muito a ver com a sua própria trajetória, né? De magistério, de maternidade. Então, você já tem essa coisa mais educativa, né? Então, e isso é fundamental, assim, uma habilidade que, de fato, a gente precisa desenvolver no trabalho com os pais, porque muitas vezes a gente vai precisar traduzir, né, um comportamento, uma informação sobre desenvolvimento, um sintoma dentro de uma linguagem que realmente faça sentido para eles e que possa gerar transformação naquela dinâmica. E aí eu queria saber, assim, se você teve dificuldade no início do curso, né, ao longo do curso, quais foram essas dificuldades, como é que está sendo a sua trajetória aí no curso? Bom, o curso, o que eu tinha falado antes, assim, ele clareia muita coisa, né? E a linguagem também de vocês, da tua e da Fabi, é claro, assim, tipo, eu gosto, essa teoria a gente se baseia em alguns pontos, mas outros a gente não concorda, né? É tudo muito, muito claro, muito esclarecido. E, assim, a liberdade que vocês dão também para a aluna buscar e
tirar suas próprias conclusões daquela teoria que vocês estão apresentando, né? Então, isso também é algo muito, acho muito importante, assim, esse respeito também com os alunos, né? Que, enfim, já são formados, já têm a sua abordagem, cada um com a sua abordagem, né, para tirar suas próprias conclusões. E o curso é bastante completo, assim, eu achei bastante completo até essas questões de neurociência e as teorias do desenvolvimento também que fazem toda a diferença, né? A gente não tem como orientar pais sem saber sobre o desenvolvimento da criança, né? Então, assim, o curso para mim, assim, foi perfeito. E o que você acha que. Eu soube, né? A gente, na última aula você comentou que já estava atuando, né? Como tinha começado a Sim. atuar na orientação parental. E o que você acha, assim, que de alguma forma todos esses conhecimentos contribuíram tanto para a sua segurança, né? Acho que você já falou bastante, mas como é que isso contribuiu para a sua prática clínica ali, né? Como é que você se sente hoje, tendo passado pelo curso e atendendo em orientação parental? Uhum. Bom, eu acho que se eu não tivesse feito o curso, eu nem saberia por onde começar, né? Estaria em desespero ou estaria fazendo de uma forma que não fosse efetiva, né? Primeiro, assim, a questão toda do contato com os pais antes da primeira sessão, isso, o questionário, assim, que a gente manda, enfim, a metodologia, ela é super importante, dá uma segurança e uma base para que quando os pais vierem efetivamente para a primeira sessão, a gente já ter pensado, já ter se preparado, já saber do que se trata, para estar mais tranquila, eu me senti assim, sabendo o motivo, né, a queixa, no caso, já está mais preparada para fazer esse atendimento da primeira sessão. E dentro da primeira sessão, a escuta, né? A gente tem esse protocolo, assim, né? Digamos, essa metodologia da primeira sessão, que já aguça, assim, né? Os pontos que tem que prestar mais atenção nisso. E a escuta respeitosa, assim, né? E os pais vêm realmente com uma demanda muito grande nas primeiras sessões, que é difícil até da gente perguntar, pelo menos no meu caso, assim, de perguntar alguma coisa para saber mais da família, porque é muita angústia, assim. Mas Sim. eles dão um feedback bem importante, né? Assim, em nenhum momento eu coloquei assim muito claramente essa questão da escuta, tem que escutar, não sei o que. Mas eles já vêm, já perceberam isso, assim, né? Eles já vieram dizer, eu sei que é um processo, que não é milagre, que não acontece de uma hora para outra. E eu pensei, mas eu não falei isso. E eles, sabe, aí até assim, falando com os amigos, né? Dizendo, olha, fazendo orientação parental, quem sabe não é o caso de procurar. Mas é um processo, não é de uma hora para outra. Então, assim, a forma da acolhida, né, como um método, né, que vocês propõem, Perfeito. acolhe as famílias, já é outra coisa, já é um diferencial, né? Já é o diferencial do atendimento pelo psicólogo, eu Sim. acredito. É isso que a gente defende de alguma forma, é por isso que a gente quis criar essa metodologia, pensar, né, estruturar, na verdade. Quando a gente fala de criar uma metodologia, é sistematizar mesmo. É, Sistematizar o conhecimento, pegar de várias fontes, compilar ali numa sequência lógica, né? Podendo, a partir de toda essa teoria, pensar numa estrutura de atendimento que não engesse o trabalho do psicólogo, mas, ao mesmo tempo, vá norteando a atuação dele para que ele vá se sentindo seguro, né? Que ele tem indicadores para mensurar, não, eu estou indo no caminho certo, que é isso que você falou, né? É um indicador, essa compreensão da família, do objetivo ali dos encontros, é um indicador de que você fez os primeiros atendimentos muito bem feitos.
né? Porque se você apresentou essa postura acolhedora, sem falar, você ajudou eles a entenderem que que é um processo, que é devagarinho, que é um dia depois do outro, né? Isso fala muito de aceitação, desse princípio, né? De aceitar o que a gente tem, e aí entendendo o que a gente tem, se conhecendo, conhecendo os nossos limites, a gente poder dar e dando os primeiros passos em direção à transformação, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E um receio que eu tinha, assim, era que nos primeiros atendimentos eu acabasse tendo uma postura, assim, julgadora, né? Julgar os pais por o que eles estão fazendo, ou, assim, uma ansiedade em dar respostas rápidas. Não, faz isso, faz aquilo, né? E não, assim, eu não senti isso. Então, essas etapas, esse método me deu mais segurança e para escutar eles, eu acho, na verdade, né? E entender melhor o que está se passando, entender a rotina deles, porque muitas vezes tu tem a estratégia, né? Mas aí fica, tá, mas dentro dessa realidade deles, essa estratégia não vai funcionar, né? E aí, quando a gente fala isso, eles até conhecem as estratégias, Sim, eles até sim. sabem, porque eles já leram na internet, alguém já falou, eles já foram pesquisar. Mas aí, quando dizem, tá, mas isso é possível para vocês? Ah, mas aí tu vê coisas que percebe que não é possível para eles, né? Que tem que achar outra alternativa, né? Não aquela estratégia pronta que vem no livro e que para aquela família não vai fazer sentido. Exatamente. E uma coisa que a gente fala sempre, né, Cláudia, nas aulas, é que, na verdade, assim, mais importante do que as estratégias é o relacionamento. Então, a gente precisa olhar para essas relações. Como elas É. se configuram, como elas se constroem, porque às vezes as estratégias não vão dar conta da realidade, as estratégias a gente não vai conseguir sustentar, ou por algum motivo, num dia que a gente não está muito bem, a gente não vai conseguir aplicar enquanto pai e mãe. Mas se há ali, se a gente está realmente buscando, né, um relacionamento, se a gente ajuda esses pais a desenvolverem um relacionamento saudável, respeitoso com seus filhos, a conhecerem os seus filhos, se interessarem, construírem, criarem conexão e uma série de outras coisas que a gente promove com o nosso trabalho, esses dias de falha, ou esse dia que a estratégia não funcionar, ou esse dia que, sei lá, eu não consegui usar a estratégia, Uhum. não vão ser dias problemáticos, porque a gente está investindo numa parentalidade consciente. Só vou dar um exemplo hoje aqui na minha casa. A minha filha entrou numa de zoar. Meu filho fala algumas palavras erradas e eu acho super fofo, ele tem 3 anos. Então eu acho super fofo, não corrijo. Só que hoje ele estava cantando uma música e aí ficava muito engraçada a palavra que ele estava usando, já não lembro mais. Mas aí a minha filha começava a rir e aí eu comecei a rir junto com ela. E aí, óbvio que isso é muito desrespeitoso, porque ele não fala certo, porque ele não consegue falar certo, né? E aquilo começou a incomodá-lo, incomodá-lo, incomodá-lo. Aí ele olhou muito sério para mim e falou: Mamãe, você não está sendo respeitosa comigo. E aí eu falei: Nossa, filho, você tem toda a razão, você me desculpa. Qual é a palavra que você está querendo dizer? Eu vou prestar atenção para eu entender e tal. E assim, como o dia a dia da nossa casa, né? A gente constrói relacionamento, a gente constrói uma relação de mutuamente respeitosa, né? Onde há uma Uhum. hierarquia, mas essa hierarquia ela não é garantida à base do poder e do desrespeito, é uma relação onde ele se sente completamente à vontade de me apontar quando eu ultrapassei o limite na relação com ele. Então, eu acho isso um exemplo assim muito claro de como que a gente quer trabalhar. Né? A gente não quer que os pais Uhum. se transformem em robô aplicadores de estratégias. A gente quer que eles se conectem com seus filhos, que eles olhem aquelas crianças como sujeitos de direitos, né? Como pessoas que são dignas de respeito, embora precisem sim de limite, precisem de contorno, de orientação, mas são pessoas. Então, o nosso trabalho nesse sentido, ele vai muito além, né, do que o trabalho que é oferecido por profissionais não psicólogos. E Né? também mostrar para os pais, né, a personalidade da própria criança, né? Porque isso depende muito. Quem tem mais de um filho sabe que
as crianças não são iguais, né? Mesmo os nossos filhos, assim, um é diferente do outro. Tem uma coisa que funciona com uma e não funciona com a outra, né? E isso também, os pais, apesar de se darem conta disso, não sabem, ah, no fundo, às vezes acham que tem que ser tudo igual, né? Como é que deu certo para um e não deu certo para o outro, né? O que está Exatamente. acontecendo? E aí Porque vira eles essa, acham que eles precisam ser, né? Eles é, internalizaram o modelo de maternidade, de paternidade, e eles acham que é daquela forma, que eles têm que entrar naquele personagem daquela forma, de uma maneira muito rígida, e agir assim com os dois, né? Com as duas crianças, ou com as três crianças, com quantas crianças eles é, tiverem, né? E é, entendo que eles estão em relacionamentos. É claro que os valores, os princípios, né? Da casa, os valores norteadores vão ser valores comuns. Por exemplo, como respeito, né? Enfim, aqui em casa eu sempre falo disso, né? Aqui um lema super importante da minha casa é nós cuidamos uns dos outros. Então, esse lema vale para todos, mas a minha relação com o Pedro é diferente da minha relação com a Alice, uhum, que é diferente da minha relação com o meu marido. Né? Embora eu esteja assim, né, na lógica, digamos assim, numa mesma lógica do respeito e tudo mais, mas são sim, pessoas completamente diferentes e os pais ficam muito perdidos, né? Quando eles têm mais de um filho, porque eles falam, mas eu faço é, isso, eu faço igual para os dois. E às vezes eu falo, não, então, o problema é esse. Não precisa fazer igual para os dois. é. E isso é uma coisa que se fala muito no curso, né? Levar em conta a realidade de cada um, né? Exato, Seja da família, seja da criança, né? exato. Vou começar a ler aqui as perguntas e aí você me ajuda a responder. E se você quiser ir Tá. comentando também, fica à vontade, tá? Uhum, tá. Então, tem aqui a Laura perguntando se a orientação. Pessoal que está perguntando sobre certificado, não teremos certificado, porque vocês já são mais de 5.000 inscritos e a gente não conseguiria fazer esse trabalho, tá bom? Mas vai valer a pena ficar até o final. Se a orientação parental é uma técnica, um método, né, para terapia familiar. Não, não é. Não é. A gente, na verdade, diferencia completamente quem assistiu aí o início da live com a Cláudia falando, né? O quanto que foi importante ela fazer esse recorte desse nicho para a carreira dela. A gente não se propõe a ser terapeuta familiar. A orientação parental é um trabalho, é um nicho, né? Um caminho aí, um campo de atuação, onde a gente, de uma maneira muito genérica, aqui explicando para vocês, a gente faz um recorte, a gente cuida, digamos assim, dos pais. A gente cuida das questões, a gente dá lugar, né, e voz para as questões da parentalidade. Então, essa função que é ser pai, ser mãe, com todas as exigências sociais que ela envolve, com todas as pressões sociais e psicológicas que ela envolve, com todas as angústias que eu, enquanto mãe, por exemplo, vivencio a partir do meu lugar e a partir da minha história, porque também não são todas as mães que vivenciam as mesmas dores, né? Existem dores muito comuns, mas existem, como por exemplo, lidar com Terrible Two, mas existem dores muito específicas que têm a ver com a história daqueles pais, né? Com o que eles internalizaram. Aí a Cláudia, que é da TCC, né? As crenças que eles foram Uhum, construindo ao longo da infância, porque muito do que a gente traz para o exercício da maternidade, da paternidade, e aí eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, a partir do seu ponto de vista da TCC, mas muito que a gente traz da nossa, para a nossa função de ser pai e ser mãe, tem a ver com o que a gente viveu na condição de filho, né? Seja para a gente tentar fazer igual, seja para a gente fazer completamente diferente. Se o referencial for muito ruim, né? A gente às vezes fala assim, não, eu quero fazer tudo diferente da minha mãe, mas o referencial continua sendo a sua mãe e uhum. a tua infância. Sim, Então, a forma como se aprendeu, né? exato, Aprendeu a se relacionar, enfim, a se comportar a partir de uma emoção, de um pensamento, né? E exatamente. aí, essa é a forma que eu aprendi, a forma que eu vou passar, né? Que eu vou ensinar e que eu vou perpetuar, né, o meu comportamento depois que eu for adulto, enfim, porque foi dessa Exato. forma E que se com pouca aprendeu. reflexão, né? Com pouca Exato. consciência de É, como faz e por que faz.
Então, é um pouco também disso que a gente traz para o setting terapêutico, que é a possibilidade desses pais se darem conta da forma como eles funcionam. Né? Se eles funcionam no automático, se eles fazem tudo no automático, se tem muita reflexão, a gente cria esse espaço de reflexão. E na maioria das vezes, eles reveem os comportamentos, porque, de fato, às vezes eles nem acreditam, né, no que eles estão fazendo, nos fundamentos daquilo que eles estão fazendo. Então, ela assim, a orientação parental, só respondendo a pergunta, é um campo de trabalho, ela não é uma técnica, não é terapia familiar. Nós, Fabiana e eu, desenvolvemos aí sim um método, que é o que a Cláudia está falando aqui um pouquinho com vocês, né? Compilamos, sistematizamos uma série de conhecimentos teóricos e montamos, né, um protocolo, porque não é exatamente um passo a passo, mas montamos uma estrutura para atender, né, a partir de todas essas, uma estrutura prática para dar conta desse tipo de trabalho. E a Cláudia, então podem fazer perguntas para ela também, tá? Que a gente está amanhã aula ao vivo. Não é, Cláudia? E assim, né, uma questão, como é para psicólogos esse curso, tem toda a questão das teorias do desenvolvimento, não é nada muito, como é que eu vou dizer? É novo no sentido de um novo olhar para aquele conhecimento que a gente já adquiriu na faculdade, né? As teorias do desenvolvimento, tem a questão da disciplina positiva, que particularmente para mim é novo, que eu não conhecia, né? Mas então a base para a orientação parental, todo psicólogo tem. Né? Mas é que no curso ele está ali, ele está especificado, ele está compilado o que tu vai mais usar, a estrutura da sessão. Ela não é assim como uma análise que vai durar 2, 3, 4 anos, ela é mais focal, mais objetiva, né? Porque tu tá ali só com o objetivo de resolver, de ajudar, né? Não resolver, mas enfim, ajudar os pais naquela dificuldade deles. E é isso que o curso traz, né? Te ajuda a clarear o que realmente, assim, a tua necessidade do conhecimento para aquele tipo de atendimento. Exato. E isso que você falou, né? Assim, a gente tem a base, por isso que eu acho que realmente os psicólogos precisam se apropriar desse campo de trabalho. A gente tem a base, mas muitas vezes articular o conhecimento na prática é uma chavezinha que alguém tem que te ajudar a virar, né? Assim, a Fabi e eu, a gente sempre fala do quanto que a gente trocava entre nós. Porque quando ela quis se embrenhar nesse caminho e eu também, coincidentemente a gente se reencontrou, né, a partir da maternidade mesmo. E quando a gente quis se embrenhar, a gente falou, cara, onde é que a gente vai buscar isso? Mas o que você está fazendo aí? O que você faz? Como é que você faz, né? Exatamente para a gente tentar entender como que articula, como que faz, como que alcança resultado. Que, enfim, né, é isso. Vocês podem esperar que venha intuitivamente, né, e o que a gente está propondo aqui é dar uma encurtada nesse caminho, né, e vocês não precisarem passar por tudo isso. Por isso que a gente vem aqui e fala com vocês diariamente, a gente, né, nas postagens, nas lives, a gente está aqui na semana de OP, porque a gente entende que tem uma forma de fazer que pode ser mais facilitador, né? Eu não estou entendendo aqui, Camille. Você está falando, aceitem a minha solicitação de entrada. Você não tem Facebook, eu não estou entendendo. Quem não tem Facebook não pode participar da comunidade lá, pode entrar nos grupos de WhatsApp que vai receber as informações. A comunidade é mais um espaço de troca, tá? Mas as informações que vocês precisam sobre quando as aulas vão ser liberadas, sobre os temas das lives, tudo isso vocês vão receber por outros canais também, tá bom? A Thaís está perguntando se tem alguma modalidade desse curso que tenha certificado. Sim, o curso que a Cláudia faz
ele tem um certificado, porque aí sim é um curso, a gente tem um número menor, né? Obviamente, de alunos, a gente faz um acompanhamento mais de perto, e aí sim, nesse curso, a gente emite certificado, até porque a gente quer isso, tá, gente? A gente quer, né? A Cláudia já começou a atender em orientação parental, a gente quer que vocês comecem a ter coragem, e mais do que coragem, segurança técnica para se apresentarem como orientadoras parentais. Falar assim, você trabalha com o quê? Se alguém te perguntar, né? Você trabalha com o quê? Trabalho com sou orientadora parental. E é muito bacana. Eu não sei como é que está sendo, é uma dúvida que eu tenho, Cláudia. Como é que está sendo para você esse processo assim, de se afirmar nesse lugar? Né? Porque hoje até o meu marido me apresenta como orientadora parental. Gente, às vezes eu quero matar ele, porque ele me apresenta como orientadora parental no churrasco. E aí, eu não quero ser orientadora parental no churrasco. Assim, ó, tá sendo assim, ai, não sei, não consigo achar nem a palavra, assim, porque eu me sinto entusiasmada, eu me sinto feliz, eu me sinto realizada, né? Porque eu faço o atendimento, esse atendimento, essa família chegou, esses pais chegaram para mim a partir da postagem da clínica social do curso, né? Que a gente tem a possibilidade de atender com a supervisão de vocês, mas como eles não fecharam critérios para a clínica social, né? Era uma pessoa que já me seguia no Instagram, e aí ela entrou em contato comigo por uma dificuldade com a filha. E assim, quando eu fico pensando, sabe? Quando ela fica me falando, termina a sessão e eu fico, bah, mas eu podia fazer isso, ai, se ela fizesse aquilo, eu acho que eu posso falar daquela maneira, sabe? Eu fico trabalhando, eu fico trabalhando depois da sessão de orientação parental, no sentido de poder contribuir mais, né? Poder contribuir mais para que aquela família se sinta melhor, para que aquilo dê resultado, para que eles não sofram tanto, todos, né? E assim, a questão da abordagem teórica também entra, né? O que dentro da minha abordagem teórica eu posso contribuir com esses conhecimentos que eu tenho de orientação parental, né? Então, assim, eu me sinto, na realidade, assim, eu me sinto muito motivada no sentido do resultado que a gente pode ter. Porque se tu vai pensar que tem uma criança que está sofrendo, né? Porque o comportamento dela, ela está sofrendo. E os pais também estão sofrendo com isso. Então, assim, a empatia de se colocar no lugar dessa família, né? Por exemplo, uma criança que tem dificuldade para dormir. Bom, começa a cair a noite, a família já se desestrutura, porque não sabe como é que vai ser. Então, assim, a empatia que a gente tem que ter também, né, é muito grande nesse sentido. E eu me sinto muito, muito motivada, assim, e muito feliz de poder estar fazendo a diferença, porque isso era uma inquietação que eu tinha como mãe também. Muitas vezes eu via na escola das minhas filhas as mães, assim, super ansiosas, preocupadas, e eu pensava, mas cadê a psicóloga dessa escola, né, que não faz um trabalho, que não orienta essas mães, né? Eu me sentia desconfortável. E tem uma colega nossa, né, comentou na última aula que dá vontade de sair orientando todos os pais, né, que a gente vê por aí. E eu tô mais ou menos assim, né? Não no sentido de sair dizendo que tem que fazer, né? Mas no sentido de, o que eu posso contribuir, né? Isso. Ou então vem aqui me dar um abraço, né? Tem mãe que eu quero abraçar, assim, É, aquela mãe, quando a criança tá se jogando no meio da rua. E você fala, cara, eu só queria abraçar, dizer pra ela que tá tudo bem. E que a gente pode não, conversar sobre isso. teve uma coisa assim, sábado de manhã, assim, era umas 6 da manhã, e eu escutei o choro da a minha vizinha de baixo tem uma criança de 2 anos, né? E eu ali, né? Aí era 6 da manhã, a criança começou a chorar. E mamã, mamã, papá. E eu pensava, ai, pobrezinha. E os pais não respondiam. Eu pensava, ai, meu Deus, por que não estão respondendo? Sabe, aí eu já ficava assim, sabe assim, aí tu fica torcendo pro negócio acontecer. Sim, é Responde, bem bacana, porque você tá? já tá com cabeça de orientadora parental. Essa é a Isso, cabeça de orientadora parental. exatamente.
que se faz essa pergunta. Por que que eles não respondem? Porque eles podem, gente, não estar respondendo porque eles são pessoas horrorosas. Até podem. Mas muitas vezes, por exemplo, tem pai que não responde a solicitação da criança porque fala que aquilo aprendeu, internalizou, né? Aquilo é manha e se eu responder, eu vou deixar essa criança manhosa. Se eu acolher, eu vou deixar essa criança manhosa. E aí a gente vê na teoria do apego que, na verdade, é o contrário. É o contrário. A gente precisa construir, eles precisam ter segurança, inclusive corporal, né? Eles precisam ter uma base segura para que eles possam, aos pouquinhos, ir desenvolvendo autonomia. Então, essa pergunta, essa primeira pergunta que vem à sua cabeça, já é de cabeça de orientadora parental formada pela gente. Que é o que está acontecendo, né? O que tem por trás, o que tem além do que eu estou vendo, do que eu estou ouvindo. Exatamente. O que tem além e como eu posso ajudar. Porque aí, a partir do momento que eu sei o que tem além, eu posso, né? Aí sim, com o meu conhecimento, com as ferramentas, com tudo que a gente tem à nossa disposição, ajudar. E aí é muito incrível, assim, quando a gente internaliza isso, né? Que tu estava falando, eu escuto as crianças e eu começo a pensar, ai, querida, ai, ela tá com 2 anos, olha quanta coisa ela tá sentindo, olha quanta coisa ela tá aprendendo, sabe? Um outro olhar, assim, que talvez a maioria das outras pessoas dizem, ai, o que essa criança tá chorando? O que ela quer? Tá birrenta, tá não sei o quê, né? Ou por que a mãe não faz isso? Por que o pai não faz aquilo? E só quem já passou por isso, quem já estudou sobre isso, né, tem um pouco de conhecimento também para, entre aspas, perdoar os pais, né? Exato. Para a gente, né, ter essa postura de maior acolhimento, de menos julgamento e mais abertos a entender o que está acontecendo. Alguém colocou aqui sobre se tem curso, acho que eu já respondi essa pergunta de uma forma mais focada, sim. Né? Sempre no final das semanas de orientação parental a gente abre inscrições para uma nova turma, mas para a gente é muito importante que vocês estejam aqui de forma gratuita com a gente, para conhecerem nosso trabalho, para ver se faz sentido para vocês, porque Deus me livre vocês comprarem gato por lebre, né? Vocês acharem que não, elas parece ser uma coisa, não. A gente tá aqui, na verdade, já há 2 semanas e vamos ficar até domingo com vocês, para vocês conhecerem a gente, conhecerem o nosso trabalho. A Cláudia é uma aluna nossa, está trazendo também o ponto de vista dela, né? Para que vocês não entrem. Porque para a gente é muito interessante que a gente tenha na turma pessoas que se identifiquem com a proposta, né? A nossa turma é muito agradável, apesar de nem todo mundo estar ao vivo sempre com a gente, mas sempre tem as interações na comunidade, na plataforma. E são pessoas todas muito interessadas, assim, é uma turma muito rica, né? A gente tem gente que trabalha realmente, que quer trabalhar com orientação parental apenas, né, ou prioritariamente, como a Cláudia. A gente tem pessoas que atendem crianças e querem aprimorar, né, esse momento de orientação que eles dão para os pais. A gente tem gente que trabalha em abrigo, tem gente que trabalha na justiça, facilitando, né, de alguma forma contribuindo ali com os processos de adoção. Então tem gente bem estudante, tem gente de tudo que é área ali, mas pessoas sempre muito comprometidas. Então, a gente sempre faz a semana de orientação parental antes para dar para vocês essa degustação, esse momento, né, de um conteúdo acessível, gratuito, para que vocês realmente prestem atenção se faz sentido para vocês. E aí, depois é que faz mais sentido uma turma fechada, onde a gente pode dar uma atenção maior, né? Sim, nós abordamos desenvolvimento infantil, temos um módulo só de desenvolvimento infantil, onde a Cláudia até acabou de falar, né? Falou bastante aqui hoje, sobre o quanto que a gente tem isso muito solto na faculdade e que às vezes a gente não consegue trazer para linkar. Então, a gente traz aquelas teorias do desenvolvimento que a gente entende que são relevantes para entender o funcionamento da criança, né? O funcionamento, as capacidades, as possibilidades dela em cada momento do desenvolvimento. Para que a gente consiga mostrar para os pais e ter segurança para falar para os pais coisas do tipo, não, tá tranquilo, ele só tem 2 anos, né? Ele está vivendo um turbilhão aí de sensações, de uma sobrecarga quase sensorial e emocional para dar conta de um ganho de habilidade que ele nunca mais vai ter em outro período da vida dele, né? Tão rico. Então, a coisa assim, se a gente pensar, né?
mas a criança está adquirindo a linguagem mais ou menos por volta dos 2 anos, até os 3 ela aprimora a parte motora, desenvolve melhor o pensamento, a linguagem, enfim, tem tanta coisa, né? Que ela vive uma sobrecarga e que isso se reflete em, eventualmente, algumas alterações de humor, um comportamento mais desorganizado, mas isso tudo tem explicação dentro das teorias, tanto dentro das teorias de desenvolvimento, quanto dos achados, né, da neurociência. Tá? Então, sim, temos um módulo sobre isso. Tem a Rita colocando que tem horror à psicologia positiva. Gostaria muito de mudar essa leitura que eu tenho acerca dessa abordagem. Mas até hoje não vi ainda ninguém falando à luz da psicologia positiva de forma realista. Eu não sei, a gente aqui está falando de disciplina positiva, tá? A gente não tem embasamento na psicologia positiva. Ela tem embasamento no que nos trabalhos, né, nas construções teóricas de 2 psicólogos, que são o Adler, o Alfred Adler, que foi discípulo do Freud, trabalhou um tempo com ele, depois meteu o pé, e foi desenvolver toda uma teoria específica, né, inclusive sobre personalidade. E o discípulo do Adler, que eu nunca sei falar esse nome, é o Rudolf Dreikurs, que ele sistematizou o conhecimento do Adler e transformou isso e trouxe isso de uma forma mais objetiva, mais prática. Então, a disciplina positiva não é a mesma coisa que psicologia positiva, não falamos de psicologia positiva aqui, né? Mas acho muito interessante você compartilhar essa sua fala, porque a gente tem que ter uma visão crítica, tá, gente? Sobretudo, né? E a Cláudia até apontou isso, assim. Quando a gente apresenta para os nossos alunos as teorias, a gente fala, ó, isso aqui a gente concorda, isso aqui a gente não concorda, isso aqui a gente usa, isso aqui a gente não usa. E é isso que permite, inclusive, por exemplo, eu sou gestalterapeuta, a Cláudia é terapeuta cognitivo-comportamental, a gente tem aluna psicanalista, a gente tem da abordagem centrada na pessoa, porque há essa abertura dentro do que a gente traz enquanto conhecimento sobre a parentalidade, sobre a orientação parental, essa abertura para que vocês possam imprimir a visão de mundo e de homem de vocês, né? E o manejo clínico de vocês. Isso é de vocês. Não tem, né? A gente não vai... A leitura ali do fenômeno concreto na frente de vocês, ela vai estar atravessada pela abordagem de cada uma, né? Tá, não vou conseguir responder tudo, gente. Faltam 6 minutos. Eu queria deixar a Cláudia falar mais um pouquinho. Ao longo da semana, a gente vai... Amanhã, Gisélia, ela tá pedindo livros e autores. Amanhã nós vamos ter uma live de revisão da aula 1. Tá? Quem a aula 1 foi liberada hoje, 8 da manhã. E amanhã o Fabi e eu vamos estar aqui às 15 horas para uma live de revisão. Então, nessa live, eu acho que a gente vai poder trazer melhor, porque eu não sei exatamente, como eu estou lendo a mensagem só agora, não sei a que livros e autores você está se referindo. Sobre o quê? Se for sobre orientação parental, especificamente, não tem, assim. A gente realmente tem, quer dizer, tem e não tem. Não tem. Se você for procurar assim, um livro sobre orientação parental, não tem. Vocês vão ter livro de disciplina positiva, livro sobre desenvolvimento, livro sobre teoria do apego, livro sobre terapia familiar sistêmica, porque a gente bebe um pouco aí dessa visão sistêmica para o nosso trabalho. Enfim, a gente tem esse conhecimento pulverizado em livros diversos, né? Mas um livro que sistematiza esse conhecimento de orientação parental está na minha lista para escrever, porque de fato não temos ainda. Se essas aulas são apresentadas para o curso ou se já é o curso, não. O que a gente está fazendo hoje aqui, as aulas que estão sendo liberadas, são, como eu disse, uma degustação, né? Elas são um conteúdo gratuito que a gente traz para vocês, independente de vocês forem fazer ou não o curso com a gente. Mas vocês vão ter acesso a material de qualidade, tem exercício no final. A Cláudia mesmo falou, né, Cláudia, que a própria semana de orientação parental já fez, né, alguma diferença, né, na sua vida e que te ajudou na decisão de seguir com a gente mais um tempo. Mas são duas coisas diferentes, tá? A gente tem a semana de orientação parental, que é essa que está acontecendo agora, e o curso específico, que aí é com uma carga horária bem maior, tá bom? Bom, aí eu vou pedir pro pessoal do suporte dar uma olhada. A Fabiana já está me ajudando aí com as respostas.
Aqui, ó, a Cláudia. A Cláudia também colocou assim: estou achando muito interessante, sou psicóloga especialista na cognitiva comportamental. E aí eu queria, Cláudia, para a gente fechar, que você falasse assim do seu lugar, né, de terapeuta cognitivo comportamental, se foi realmente possível, né? Você já respondeu, mas assim, se é realmente possível fazer essa adaptação do que a gente fala aqui para a sua abordagem. Uhum. Sim, é realmente muito possível, né? Porque a cognitivo-comportamental, ela tem essa característica mais organizada, digamos assim, né? Que tem as técnicas, tem os protocolos, enfim. E eu particularmente acho que super combina, né? Porque é uma questão, assim, muito também da psicoeducação. Essa psicoeducação que a gente fala muito na cognitiva, a gente faz muito com orientação parental. Então, para mim, é uma das. Também foi um diferencial nesse sentido, né? Porque a questão da psicoeducação na cognitivo é que o paciente, a partir dos conhecimentos que ele adquire na terapia, ele se torne seu próprio terapeuta, que ele consiga continuar fazendo o que ele faz na terapia, que ele adquire esses conhecimentos e se mantém assim, né, na vida dele depois sem o terapeuta. E é um pouco dessa a proposta da orientação parental, né? É orientar os pais, é levar o conhecimento para eles, é educá-los no sentido, né, dessa comunicação respeitosa, do autoconhecimento deles em relação aos filhos, né, dessa questão da consciência deles, do que eles estão fazendo. E isso é uma psicoeducação, que eles possam seguir isso não só com aquela queixa que trouxe eles para a orientação, mas que eles consigam replicar isso, né, para a relação deles com os filhos. Exato. Que é o que a gente fala muito, né? Deles desenvolverem também a autonomia para seguir sem a Exato, gente, né? Para que eles sigam criando e baseado sempre nessa lógica do respeito e nesse movimento da parentalidade consciente. Então eu sei o que eu quero, eu sei quem eu sou como mãe, quem eu quero ser, né? Como mãe, quais são as minhas características, eu sei quem eu quero ser como pai. E a partir disso, eu vou fazer escolhas mais conscientes, né? Para, enfim, conviver de uma forma bacana com os meus filhos. Perfeito, perfeito, Cláudia. E aí, uma última pergunta que a Fabi pediu aqui para eu comentar: se para ser orientadora parental é necessário ser terapeuta infantil? Não. Na verdade, até a Cláudia iniciou a live, né, falando um pouquinho sobre a experiência dela, né? O quanto que ela até pensava, assim, ela tinha ali uma vontade de. Ela tinha esse olhar, será que eu vou ser terapeuta infantil? Será que eu vou atender criança? Porque eu gosto, mas não é bem isso que eu quero, enfim. E que descobriu no campo da orientação parental, ela, bom, então é isso, né? E eu, Fabrícia, também, hoje em dia, como eu estou 100% no online, eu não atendo mais criança. Embora dentro da psicoterapia infantil caiba orientar, né, a orientação parental, mas hoje eu realmente não oriento os pais, não recebo as crianças, mas a gente entende que tem um campo de trabalho rico aí, porque indiretamente, sim, a criança, né, dando um spoilerzinho do que a gente fala bastante no curso, a criança, ela é o elemento mais vulnerável de um sistema familiar, porque ela tem menos recursos, menos vivência, menos experiência e menos força nesse campo, né, para promover algum tipo de mudança. Ela decide muito pouco, na maioria das vezes. Então, e se decide, não decide baseado em critérios, né, razoáveis, porque está num outro momento da vida. Então, a gente entende que quando os pais assumem, né, com mais consciência essa função e esse papel, eles criam um ambiente de desenvolvimento muito mais saudável para a criança. Então, indiretamente, a gente até está trabalhando com a criança, mas não é necessário ser terapeuta infantil. Né? Cláudia, uma pergunta para você. Estão perguntando se você só faz orientação parental. Não, eu faço psicoterapia também, psicoterapia adulto. Só atendo adultos. Sim, e aí é muito dentro da abordagem, né? Da TCC. TCC. E é bacana isso, porque a gente não, quando a gente fala de definir um nicho, a gente não está falando que vocês precisam abandonar todo o resto que vocês fazem. Mas a definição do nicho é importante para o posicionamento, para as pessoas te conhecerem.
para as pessoas É, te terem como referência, né? e até uma curiosidade, assim, depois que eu comecei a fazer o curso de orientação parental, eu também consegui perceber questões da relação familiar dos meus pacientes, assim, com outro olhar, né? Consegui Sim, entender algumas nuances, assim, das questões de parentalidade, né? De quando eles eram crianças, enfim, que vem muito também nas sessões com os adultos, né? sim, sim. E aí, assim, eu quero agradecer muito a Cláudia. A gente tem muitas perguntas que a gente não conseguiu responder. Quem está na comunidade do Facebook quiser colocar essas perguntas lá, a gente vai entrar e vai responder ou mandar para a gente por direct, tá? Eu fico aqui envolvida e aí a Fabi também. A Fabi tentou responder algumas. É, mas a gente vai até o final da semana se esforçar para responder o máximo possível. Eu quero te agradecer muito, Cláudia, pela sua Eu disponibilidade, que pela sua agradeço. generosidade de estar aqui com a gente, dando esse feedback ao vivo, né, para que para facilitar realmente, assim, porque eu acho que quanto mais bem informado nós estivermos, melhores, né, mais conscientes Sim. vão ser as nossas decisões. Então, de repente, tem gente que está achando que orientação parental é uma coisa e é outra, enfim, e não é bem isso que queria. Então, essas lives também têm esse objetivo. Por isso, eu quero muito te agradecer, e eu acho que é isso, pela sua generosidade mesmo de estar aqui com a gente, dizer que é uma honra te receber aqui, foi uma honra de ter, está sendo uma honra de ter com a gente lá no curso, sempre agregando, sempre participando demais, colaborando demais. Amanhã, inclusive, estamos esperando você, 7 horas, para a Vou nossa estar lá. última aula, tá? E, gente, quem ainda não se inscreveu, fica o convite aqui da Cláudia e meu para se inscrever É, na semana de orientação parental, para o link que está na bio. Quem ainda não assistiu a primeira aula, por favor, corre lá e assiste até o final do dia de hoje, para amanhã vocês chegarem aqui cheia de dúvidas para a gente tirar, tá bom? eu super indico o curso, fez muito sentido para mim e espero que faça também para vocês. E a semana de orientação parental também é incrível, assim. Obrigada, Então, é um Cláudia. spoiler do curso. Que bom! Eu fico muito feliz. Obrigada. Para Cláudia, até amanhã na Até aula. amanhã Para na aula. vocês que estão aqui, espero que amanhã também estejam às 15 horas com a gente. Um beijo muito grande. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Tchau.